No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre esse novo documentário da Netflix, Os Crimes da Nossa Mãe. E essa história me chocou muito, porque ela achava que os filhos dela eram zumbis. E esses zumbis, assim como o The Walking Dead, tinham que morrer. Na verdade, o corpo do filho delas já não estaria mais ali. E o demônio teria possuído aqueles corpos e ela teria que matar. E foi o que aconteceu. Ela não matou, mas ela ajudou no crime e convenceu o irmão de fazer isso. Infelizmente, a série não fala como ocorreu o assassinato, até porque está em segredo de justiça, me parece. O julgamento dela vai ser em abril do ano que vem, abril de 2023. E eles, infelizmente, até o final do documentário, eles não dizem a causa da morte das crianças. Mas o fato é que ela, infelizmente, ajudou na morte dos filhos dela. A Netflix ali enrola a gente, o primeiro episódio praticamente todo, mas dá muito detalhe. Por exemplo, ela é a Laurie Fallon, ela é da igreja Mormon desde quando ela é pequenininha, e ela ficava ouvindo muito o pai falar da Bíblia. Então a Laurie Fallon, ela é essa mulher religiosa desde criança, aparentemente. E aí o primeiro casamento dela não dá muito certo, o segundo, infelizmente, o filho dela sofre uma violência sexual por parte do marido dela, e a filha também, que era filha desse homem. Então ela fica indignada, briga muito com o cara e sai de casa, óbvio. Então ela tem aquele cuidado com os filhos. Esse cara tinha até uma condição de vida bacana, mesmo assim ela não aceitou isso. Então ela não era aquele tipo de mãe que fingia que não via uma situação ruim. Ela percebeu e já foi embora. Disse que isso acabou meio que com a vida dela, porque aí ela se tornou uma pessoa muito religiosa. Então, depois de passar por esse casamento abusivo, ela descobre, né, que ele estava abusando tanto do filho quanto da filha. Ela conhece o Charles Vallon. Ele também tem filhos e ele é muito carinhoso com os filhos dela. Enfim, em pouco tempo de namoro, eles se casam, vão morar no Havaí, mas realmente parecia que naquele momento era uma família feliz. Só que o fato dela ter sofrido um casamento de abuso, ela passa a realmente se dedicar à igreja Mormon com muita mais frequência do que uma pessoa normal, assim poderíamos dizer. E ela realmente se fecha ali. O marido dela também participa, os filhos também. Só que ela é muito mais dedicada. E segundo uma amiga dela, ela começa a ter crenças de que há espíritos, há demônios em torno do marido dela, o Vallon. Então ela ela não sabe, amiga, até que ponto ela chegava a conversar isso com ele. Mas ela passa a acreditar que ele não é mais ele, que ele seria um demônio e ela um ser supremo. A gente vai entender isso durante todo o documentário, porque do outro lado do país existe esse Chad que ele escreve livros. Ele era mormon desde criança, ele é mormon desde criança, ele esteve nessas missões onde esses mormons vão até a casa das pessoas pregarem, e ele conseguiu converter muitas pessoas. E depois de se casar, ele passa a escrever alguns livros, ele tem algumas ideias próprias que não vêm da igreja mormon. Então ele passa a acreditar que as pessoas elas têm níveis de demônios dentro dela, e que se você não acabar com esses níveis de demônio daquela pessoa, ela pode causar um mal para você. E como é que acaba com o nível de demônio da pessoa? Matando, infelizmente. Então, ela está tendo esse contato com o Chad, sem a família naquele momento saber. Ela está lendo os livros. E aí, depois, ela participa de um grupo fechado que eles passam a ter as mesmas crenças que o Chad. O Chad acredita que um dia ele estava em um penhasco e na hora que ele foi se jogar no mar, ele teve uma visão de um anjo.
E esse anjo teria dito a ele que ele, ao tocar em uma mulher, ele sentiria um choquezinho, e essa mulher e ele iam levar as pessoas para o reino de Deus. Só 140 mil pessoas para o reino real de Deus. Em resumo, é isso. Então, eles teriam que eliminar os demônios, eles teriam uma luta grande, mas no final, eles iriam ser recompensados. Bem, a Lori está tendo esse contato muito forte com o Chad. Ela está tendo um contato muito forte com esse escritor. Eles passam até a falar em um podcast para as pessoas. E esse grupo fechado vai tomando rumos próprios na sua vida. Então, ela começa a dizer para o marido que ela é um ser especial e que ele estaria atrapalhando ela. E ela, para dar uma desculpa para a família, para os filhos dele, para o filho dela mais velho, que é esse aqui que vocês estão vendo, ela passa a dizer que ele estava traindo ela em outra cidade. Ele fala que não. Ele fala que não estava traindo, que ela estava louca, que ela precisava de uma ajuda psiquiátrica. Ele vai até a justiça, pede isso porque ele está com medo de deixar os filhos dele com ela. O que aconteceu? Ela tinha uma filha, né, do segundo casamento dela, do casamento abusivo, que na época beirava ali seus 15 anos, nessa época. E eles adotaram essa criança, o JJ, que tinha autismo. E os avós dele eram era parente do Valon. O JJ era filho do irmão do Valon. Entenderam? Eu vou colocar aqui na foto, enfim. E esse filho veio sem querer, veio de um relacionamento no qual a mãe e o pai não queriam, entregaram para os avós. E os avós queriam que algum casal novo cuidasse deles, porque eles já estavam senhores, e entregam para a Lori e para o Valon na época, o JJ. E o JJ tem autismo. Então, ela começa a querer que o JJ que o Valon saia de casa. Só que, na verdade, o Valon começa a falar para o filho, para toda a família, começa a mandar e-mails falando sobre a questão que ela não está bem psicologicamente, que ela está se achando uma deusa. E ele começa a mandar esses e-mails relatando tudo o que ela fala, só que as pessoas acham assim, ele está fazendo algo de errado e ele ficou louco e está inventando coisas sobre ela, porque até então ela é uma mulher religiosa, extremamente sensata, leva os filhos na escola, trata o JJ super bem. E o filho dela, o mais velho, não acredita porque ela tomou a atitude até de deixar uma vida muito tranquila para defender ele, sempre defendeu ele em todas as situações. Ele não acreditava que a mãe, ao menos, não podia fazer nenhuma maldade com os irmãos. E o Valon avisa que as crianças estão correndo risco de vida ao lado dela, mas ninguém acredita. Então ele passa a mandar esses e-mails, eles se separam. Ele começou a mandar tantos e-mails falando mal dela, que a família passa a não ler mais. Bem, um dia o Valon tá voltando para casa, ele foi resolver, ele estava em alguma reunião de negócios, ele tá voltando para casa. Quando ele retorna, o carro dele já não tá mais no local e nem as coisas e a chave dele parece que não estava abrindo a casa. Então ele chama a polícia, ele fala que ele está preocupado, que ele já tinha dado entrada na justiça, avisando sobre a esposa dele, que ela não estaria bem psicologicamente, que ela estava se achando uma deusa, que ela se achava um anjo vindo dos céus e que ela libertaria muitas pessoas. E a polícia ouve todo o relato dele, tem a gravação no documentário. E eles abrem a porta junto com o Valon e já não tá mais o carro dele, as coisas dele não estão mais lá dentro da casa. E ela não tá lá. Então a polícia, no outro dia, começa a buscar ela. Até que encontra ela estava no hotel, ela foi dormir com as crianças no hotel. Ela conta para a polícia que ela estava com muito medo do marido, porque o marido estava assediando ela. Começou a dizer que ela ia fazer mal aos filhos dela, que ele estava mandando e-mails. Ela conta tudo. A polícia, gente, baba nela.
Ela tem uma conversa muito boa, ela faz piada, ela fala, olha, a gente dormiu no hotel, tá tudo bem. Ela mostra os filhos, que estaria tudo bem, e que o carro estava com ela, porque ele tinha viajado a negócios, ela sabia que ele ia voltar, ela precisava de um carro. Tudo muito natural, o depoimento dela. E a polícia libera ela e fala assim, olha, ele pediu e eles acataram a ideia dela procurar um psicólogo, dormir naquele dia, ir até ao psiquiatra, se for necessário, dormir lá, para ver se ela estava apta a estar com os filhos. Ela vai até o psiquiatra, o local, né? Mas não fica nenhuma noite. Ela conversa com o psiquiatra e volta para casa. Ok. E o ex-marido, gente, não para de mandar e-mails explicando o que estava acontecendo e que ele estaria muito preocupado com as crianças. Então, ele já estava morando em outro estado, mas ele vinha de lá para ver o JJ. E a filha também, que não era dele, a Tyler, mas ele fazia questão de vê-la também. E aí, em uma outra semana, ele descobre que ela está tendo um caso com o Chad. E aí ele manda um e-mail para um irmão dela e fala, olha, você é o único que tá lendo os meus e-mails ainda, vamos combinar aqui de nos encontrarmos, etc. Vamos combinar de nos encontrarmos. Ela tá tendo um caso com esse cara é casado, e esse cara... Esse cara é casado e provavelmente a esposa não sabe. E ele parece que tinha lido algum livro do Chad e ele falou, olha, as ideias que ela tá tendo, ele tem também. Então, as crianças estão em perigo. Gente, nenhum e-mail ele falava assim, eu quero elas de volta. Nada abusivo, eu particularmente achei. Se eu lesse uma coisa daquela, eu ia desconfiar, assim, da mulher. É notório que ele tá muito preocupado com as crianças. O tempo inteiro nos e-mails. Só que a família, né, infelizmente... E aí tem um e-mail muito interessante, que é uma escada. E né, é um desenho que ela fez. Uma escada. E aí tem um nível da pessoa e o demônio que aquela pessoa teria. Vamos supor Monique. Eu tô lá, nível 30, demônio X, e tem o nome do demônio do lado. E o JJ e a Tyler tem um demônio também. E aí o filho dela mais velho não tinha, mas a nora tinha, o ex-marido tinha. E ele conta pra polícia, olha, ela falou que eu tenho um demônio chamado Nick. Que eu não sou mais o esposo dela, que eu sou um demônio Nick. Então, ele passa a contar que ela acredita, e uma amiga dela também conta, que ela acredita que não é mais o marido dela que tá ali. Era o demônio Nick. E essas ideias vieram do Chad. O Chad, nos livros e nesses encontros, eles foram... as pessoas desses encontros foram acreditando nisso. Então, para cada um da família, existe um nome do demônio. E quando ele viu que tinha o JJ e a Tyler, ele começa a avisar para as pessoas, só que ninguém lê os e-mails dele. Então, um dia ele decide ir para lá para tentar provar que ela tá tendo esse caso com esse homem e que ela precisaria de ajuda psicológica porque ela estaria com essas ideias e ele queria levar o DJ com ele. E aí, ele chega em casa, eles tem uma discussão, o irmão dela tá lá dentro da casa, ele pega a arma e atira 2 vezes no Fallon. Ele atira 2 vezes no ex-marido dela. Ela pega as crianças desesperadas e leva o JJ pra escola e a Tyler fica com ela. Elas passam no Walgreens, compram um chinelo que todo mundo achou estranho e volta e retorna para casa. Quando ela retorna para casa, ela recebe a notícia da morte do marido, porque até então a separação não tinha saído oficialmente, e ela não fica chocada. E conversam com ela, conversam com a Tyler, tem um vídeo também no documentário, e elas estão muito tranquilas, tanto a mãe quanto a filha.
E o irmão fala que foi se defender, por isso que ele teria dado 2 tiros no cunhado. A polícia libera eles. A polícia libera eles porque eles entendem que foi autodefesa. Então libera. E aí, no documentário mostra que, na verdade, eles começam a discutir. Imediatamente o Alex, que é o irmão dela, pega a arma, atira nele. Quando ele tá deitado, que provavelmente ele já não estaria bem, ele vai lá e atira de novo. Em nenhum momento ele tentou fazer respiração boca a boca, reanimar. E demorou 40 minutos para ligar para a polícia e ligar para a ambulância. Mas a polícia daquele local, infelizmente, não investiga e libera eles. Bem, foi autodefesa, vão para suas casas. O que ela faz? Ela vai para um outro estado, mais próximo do Shed. Ela vai embora e fala, não, e começa a dizer, ela vai embora e começa a dizer para a família que estava tudo muito traumatizante, principalmente para Tyler, que ela não estava conseguindo mais ir para a escola, que elas queriam renovar a vida delas. E o filho, naquele momento, começa a achar tudo muito estranho. Por quê? No dia da morte do padrasto, do ex-marido dela, ela liga para o filho e fala assim, olha, ele morreu de ataque cardíaco. E ele fica ataque cardíaco. Aí quando ele passa em casa, a irmã tá chorando. E ele fala, o que aconteceu? O Alex matou ele. Aí ele, o quê? Não foi ataque cardíaco, não. Ele matou ele. Então ela já mentiu pro filho a primeira vez. Pros filhos dele, ela manda um WhatsApp e fala, olha, gente, meninos, infelizmente tem uma notícia ruim, o pai de vocês morreram. E não dá mais notícia. Os filhos dele não sabem mais e ficam perguntando, você não pode dar uma notícia dessa aí? Foi o que aconteceu? Aí elas estão no ML, o que aconteceu? E ela não dá muito detalhe para os filhos do primeiro casamento dele. Aí ela resolve se mudar de lá, ela fala para a família que não tá dando mais, ficar ali. Ela vê que ela não tem direito à pólice de seguro dele de $1 milhão. Ele tinha tirado na semana ela desse benefício e ela não esperava isso. Eu acho que ele já estava imaginando que ela podia matar ele, assim como ela podia matar, como ele estava imaginando que ela podia matar o DJ. Então ela vai para essa outra cidade. E aí depois tudo é investigação. Tudo é investigação. Ela vai e o filho dela tá muito concentrado na família dele, na bebezinha que vai nascer. A mãe troca mensagem, tudo muito distante, porque ela tá em outro estado. Então eles ficam, o contato deles é basicamente o WhatsApp. E o WhatsApp a gente sabe, eu pego o celular de outra pessoa, pode estar morta ou viva, e eu responder. Em 8 de setembro de 2019, é a última vez que a Tyler é vista num parque nacional viajando com a família. A Laurie Fallon vai dizer que a filha estava estudando na Universidade de Idaho, então por isso que ela não ficava mais com a família tanto quanto antes. No dia 23 de setembro de 2019, também é o último dia que as pessoas viram o JJ. Ele foi para a escola, mas aí a mãe foi lá avisar que ele não iria mais para a escola, porque ela ia educar ele em casa. Agora ela ia viajar muito e ele não ia poder mais ir para a escola. E aí, gente, no dia 2 de outubro de 2019, todos os olhos se voltam para Laurie, porque um jipe parou em frente da casa do ex-marido da sobrinha dela. E alguém lá dentro pegou uma pistola e começou a atirar no cara. Só que não conseguiram matar ele. Ele deu depoimento para a polícia que foi um jipe e deu a placa. Quando foram ver, esse jipe era do ex-marido da Laurie, aquele que morreu em julho. E aí todo mundo já começa a ver a Laurie como uma possível assassina. No dia 19 de outubro de 2019, a esposa do Chad morre enquanto dormia. O legista ofereceu uma autópsia para ele. Olha, você quer que faça autópsia? Ele falou que não precisava. Mas depois vão desenterrar o corpo dela e acham a causa da morte, mas isso não é revelado nem no documentário.
Na verdade, não é revelado para o público em geral, porque parece que tudo está acontecendo ainda em um sigilo de justiça. Aí, gente, no dia 12 de outubro de 2019, o irmão da Lori, o Alex, que matou o esposo dela, morre de causas naturais também. Parece que deu um coágulo no pulmão. A mãe da Lori explica que isso é comum na família, então ela não acha que foi um crime premeditado. Mas a autópsia dá a mesma da esposa do Chad, que é causas naturais. Em 5 de novembro de 2019, a Lori e o Chad se casam e ela comprou a aliança na Amazon na conta do ex-marido que estava morto. E aí, gente, no dia 26 de novembro, os avós do JJ acionam a polícia e dizem que não vê o neto há mais de 1 ano e que a mãe não está deixando eles verem o neto. E pede para que a polícia vá lá ver se tá tudo bem com o neto. A polícia vai até a casa da Lori, chega lá, encontra algumas pessoas e diz que o menino estaria com os avós no Arizona. E aí a polícia fala, não, mas na verdade quem acionou a gente foram os avós. Então, a Lori fala assim, olha, na verdade ele tá com uma amiga minha, conta algum caso que tem alguém perseguindo ela, e ela deixou o JJ com uma amiga dela. Aí, enquanto a Lori tá conversando, o Chad manda uma mensagem pra amiga dela e fala, olha, a polícia vai te ligar para saber do JJ, diga pra polícia que está com você. Essa amiga dela fazia parte desse grupo religioso que eles tinham, esse pequeno grupo religioso que eles tinham. Liga para a polícia liga e ela não atende o telefone, ela prefere não atender do que não falar. Aí depois ela liga para a Lori e fala, por que você quer que eu minta? O DJ tá bem? E a amiga tá super preocupada com a criança. Ela fala, você é minha amiga, ela acha que, olha, eu acho que isso não é mais coisa de Deus, essas mortes estão estranhas, as pessoas não viram zumbis, ela dá um alerta, assim, para a Lori, e eu quero saber se o DJ tá bem. Ela fala, não, você confia em mim, tá tudo bem com ele, eu garanto para você. A mesma coisa a Lori vai dizer para a mãe dela, quando a mãe aciona ela e fica buscando por ela, não, tá tudo bem, eu garanto para você que tá tudo bem com a Tyler e com o JJ. E o que essas pessoas estão falando não tem nada a ver. Aí, gente, no dia 27 de novembro de 2019... a polícia vai com uma busca e apreensão na casa da Lauren, só que não acha ninguém. E eles descobrem que os dois fugiram para algum lugar. Enquanto isso, a mídia, todo mundo tá querendo saber onde tá o DJ e a Tyler. E aí os avós do DJ chegaram a oferecer um bom dinheiro em recompensa para quem tivesse notícias do DJ, mas óbvio isso não acontece. E aí, gente, a polícia do Havaí tem uma busca e apreensão para o carro do ex-marido da Lori, que tinha falecido. E aí entregam e falam que vão levar o carro. E ela, tudo bem, e tem esse vídeo. Ela não liga, tudo bem. E aí a polícia fala assim, olha, você tem até quinta-feira para dizer onde estão as crianças. Se você não dizer, você vai ser presa. E ela tá lá curtindo o Havaí. Quando chega quinta-feira, ela não fala nada, não diz onde tá, só fala que as crianças estão bem. O Chad parece que nem é com ele, a frieza é tão grande. E ela vai presa, o Chad fica em liberdade, porque na verdade quem é a mãe é ela. E ela vai presa. E aí a polícia começa a querer saber onde tá, e ela não liga, ela realmente finge que não é com ela só fala que as crianças estão bem. Aí a polícia já começa a desconfiar do irmão da Lori, que tinha matado o marido dela. E começa a perceber que ali o assassinato desse marido da Lori não tinha sido como ele contou para a polícia, não foi legítima defesa. Só que naquele momento ele já está morto, então ele pega o celular dele. Então a polícia pega o celular dele e começa a ver os lugares onde ele estava. Por exemplo, um amigo da igreja, um Dave,
falou que a última vez que tinha visto o DJ foi dentro de casa e que o Alex, esse irmão da Lori, teria colocado o DJ para dormir carinhosamente na cama. E ele nunca mais viu o DJ. E não tinha visto a Tyler. Esse amigo ainda citou que a Lori contava para ele que o DJ tinha um demônio que fazia ele subir pela parede e rolar. E que esse demônio estava ficando cada dia mais furioso. E que também a Tyler teria um demônio, mas o demônio dela seria mais tranquilo, mas era um demônio também muito forte. Mas o do Tyler fazia ele subir paredes, etc. E era muito repetitivo. Gente, o menino tinha autismo. Provavelmente ele era um menino repetitivo. Enfim. O FBI pega o celular do Alex e nota que no dia 19 de outubro de 2019, o Alex estava próximo à casa do Chad. E chegou aí na casa do Chad. E no dia 20 de outubro, ele estava no quintal do Chad. Do dia 19 ao dia 23, mais ou menos. A polícia começou a desconfiar por que ele estaria na casa do Chad tanto tempo, sem a Lori. Então, eles vão fazer uma busca na casa do Chad. Quando eles encontram um cachorrinho, dando a entender que ali ele enterrava cachorros mortos. Eles começam a escavar e, infelizmente, acham o corpo primeiro do JJ com um pijaminha vermelho e depois o da Tyler. Mas isso, gente, só aconteceu em 9 de julho de 2020. Eles só vão achar o corpo do DJ e da Tyler em 9 de julho de 2020. No documentário não parece que passa tanto tempo, mas é quase um ano depois. Enfim. Nessa aí, as pessoas que estão saindo do grupo começam a contar as coisas. No documentário elas não aparecem, mas na internet é facinho de achar. Depoimentos de algumas pessoas do grupo que a Lori começa a dizer que os filhos eram zumbis, que ela estava morando com zumbis, que o ex-esposo era um zumbi e que o Chad falava para ela que teria que matar esses zumbis, porque assim essa pessoa teria a oportunidade de entrar no reino dos céus. E aí, gente, o que segue depois de encontrar o corpo? O Chad, no dia, ele ainda dirige muito rápido, tentando fugir da polícia, mas não tem jeito, a polícia prende ele na hora. Ele se declara inocente e a Lori também. Mas é porque tudo indica, gente, que quem cometeu o crime foi o Alex, que já tá morto. Então, eles seriam comparsas, enfim. Então, ela se declara inocente, o Chad também. A defesa dela quis dizer que ela não tinha capacidade mental para ir a júri popular, mas depois de um tempo numa clínica psiquiátrica, esse juiz disse que não, que ela tem sim. Então, marcou o julgamento dela para o ano que vem, 2023. O Chad também vai ser julgado o ano que vem. Eles queriam a separação desse caso, os advogados do Chad queria que ele fosse julgado longe da Lori, só que eles não conseguiram isso. E eles batem na tecla que eles são inocentes. O filho da Lori chega a ligar para ela várias vezes e ela fala que ele não está entendendo tudo, que ela não fez nenhum mal aos filhos dela, que ele sabe que ela cuida dos filhos e que ela é inocente, que ele não está entendendo nada. Ele tem esses áudios e coloca no documentário. Para finalizar o vídeo, gente, eu vou deixar vocês aqui com essa imagem que a Lori Fallon e o Chad Daybell, logo aí acima, né? Embaixo vem o Alex, que é o irmão da Lori, o Charles, que o Alex matou, e o Joseph, que é aquele cara que levou o tiro, só que eles não conseguiram matar. Logo abaixo do Charles tem a Tyler e o DJ. Do lado do Chad Daybell ali, tem a Tammy Daybell, que era a ex-esposa do Chad. Mas, gente, ela morreu, ela nem sonhava que o Chad tinha um caso com a Lori Fallon. Então tá aí todo mundo que morreu de uma forma estranha por conta da crença da Lori e do Chad Daybell. Lembrando que o Charles estava na lista, o Joseph, a Tammy, a Tyler e o JJ
nessa lista diziam quem tinha demônio e que eles seriam zumbis. O Alex não estava em nenhuma lista, até porque ele aparentemente que fazia o serviço para a Lori, né? Ele teria matado o Charles, ele matou o Charles, teria matado a Tyler e o JJ e provavelmente a Tammy Dable. E teria tentado matar o Joseph. Lembrando que o Alex morreu da mesma forma que a Tammy. Estão querendo fazer exumação no corpo dele. A família não fez ainda porque a mãe dele não aceitou, mas a promotoria pediu. Eles acreditam que foi uma substância que matou a Tammy e o Alex. Só que isso não é oficial porque tudo tá correndo em segredo de justiça, como eu falei pra vocês. Gente, muito, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Até mais, até um próximo vídeo. Valeu, tchau.